Irmãos, preste atenção, levanta sua cabeça. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 24. Hebreus 11, 24. Vamos ler? Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Escolhendo, repete, vamos lá. Repete. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. 26. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Verso 27. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquilo que é invisível. Ok? Pode tirar. Levanta sua cabeça. Diga para o seu irmão assim: meu lar, meu céu. Repete aí, vamos lá. Diga assim: o tema é meu lar, meu céu. Então levanta a sua cabeça. Eu sempre tenho dito aos pastores, não só aqui, mas no mundo inteiro, que todo pastor, quando for pregar, ele deve tomar uma colher de mel, para ele adoçar as palavras dele, né? Você não merece ser ferido pelo desequilíbrio de um pastor. Você merece ser fortalecido por palavras abençoadas que saem da nossa boca. Não é verdade? Então, preste atenção. Quando você achar que eu estou começando, eu já vou estar terminando. Tá certo? Levanta a mão e diz assim: Espírito de revelação, palavra rema, entra dentro de mim e muda a minha vida. A vida é feita de escolhas. Repete isso aí, vamos lá. Dependendo das coisas que você escolhe, a sua vida vai virar um inferno. E dependendo das coisas que você escolhe, a sua vida vai virar um céu. Dependendo das suas escolhas, o seu lar vai virar um inferno. E dependendo das suas escolhas, o seu lar vai virar um pedacinho do céu. Ok? Então, a hora da escolha é uma hora fundamental. Você escolher entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre o eterno e o temporário, né? Então a Bíblia fala que Moisés estava diante de uma situação que ele tinha que escolher: continuar sendo chamado filho da filha de Faraó, ou então escolher se tornar libertador do Egito, de Israel. Então não era uma escolha fácil, porque ser escolhido filho da filha de Faraó é riqueza, honra, luxo, né? Tudo de bom, o melhor, né? Mulheres, riqueza, dinheiro, fama. Mas se tornar libertador de Israel era uma decisão dura, é ir para o deserto. Mas a Bíblia diz que Moisés decidiu não escolher o temporário, mas escolher aquilo que é eterno. Então, ele rejeita ser chamado filho da filha de Faraó e aceita e escolhe ser chamado de libertador de Israel, né? Então, a vida é feita de, repete aí, de escolhas. A vida é feita de escolhas. Você vê que Moisés estava diante de uma decisão séria. O título de filho da filha de Faraó
quer dinheiro, riqueza, honra, fama, né? Uísque, né? Bebida, né? Viagens, riqueza, ou então abrir mão de tudo isso para se tornar libertador de Israel. E a Bíblia diz que ele decidiu rejeitar o título da filha o filho da filha de Faraó, para escolher o título de libertador de Israel, e foi para o deserto, que não tinha água, não tinha pão, não tinha nada, não tinha conforto nem nada. Mas a Bíblia diz que ele conseguiu enxergar o que os olhos carnais não conseguem enxergar. Ele conseguiu enxergar o futuro, né? O futuro, ok? Agora preste atenção. Preste atenção. Afasta um pouquinho. Fica lá. Fique no meio. Aqui está o rei Davi. O rei Davi. E Davi, ele teve muitos filhos. Mas os que têm mais destaque na Bíblia foi Absalão e Salomão. Esses dois filhos, Absalão e Salomão, filhos do rei Davi, eles nasceram no mesmo berço, foram criados com a mesma alimentação, criados dentro da mesma casa, receberam as mesmas orientações do pai, tudo igual. Só que Absalão escolheu o caminho do inferno. Absalão se tornou um dos maiores inimigos de Davi. O filho odiava o pai. Absalão, ele ficava na porta do palácio dizendo: eu sou melhor do que meu pai, vamos tirar o meu pai do trono, derrubar ele e eu tomar o lugar dele. Absalão não sabia o que era respeitar um pai, respeitar uma autoridade, respeitar o rei de Israel, estar debaixo da submissão dele. Ele resolveu trilhar o caminho do inferno. Ele escolheu o pior, ele escolheu ser instrumento de Satanás. Inclusive, ele começou a planejar a morte do pai dele. Qual foi o fim de Absalão? Ele querendo matar Davi, o filho querendo matar o pai. Os soldados que protegiam Davi foram atrás dele. E ele no cavalo, o Absalão correndo no cavalo, passou debaixo de uma árvore. Um galho da árvore pegou aqui. E ele sendo enforcado. E lá de pendurado na árvore, o galho cravou aqui no pescoço dele. E um capitão de Davi diz assim: chega, Absalão, eu vou te matar, porque ninguém aguenta mais essa perseguição que você faz com o seu pai. E pegou a espada e arrancou a barriga dele com a espadada. Então, tem pessoa que ela escolhe o caminho de Absalão, o caminho da desonra, do desrespeito, o caminho da bagunça, o caminho do capeta, o caminho do inferno, e o fim dele é trágico, não tem jeito dele ter um fim feliz. Agora olha Salomão. Salomão, ele amigo do pai, companheiro do pai, estava debaixo da autoridade do pai. Ele escolheu o caminho do céu, o caminho que um servo de Deus escolhe. Aí o que aconteceu? Olha o fim de Salomão. Olha o que Deus fez na vida de Salomão. Segundo Crônicas, olha o que ele fez. Olha Deus falando. Segundo Crônicas 1:12. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, Salomão, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual.
Então, um sendo instrumento do diabo, Absalão, e o outro sendo verdadeiro instrumento de Deus, Salomão. Então diga para o seu irmão assim: Absalão ou Salomão? Repete pelo ouvido, vamos lá. Repete pelo ouvido, vamos lá. É isso aí, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Tem gente que ele escolhe o mundo, o pecado, a orgia, a safadeza, a desonra, o desrespeito. Ele escolhe o caminho do inferno. Enquanto Absalão trazia o inferno para dentro da casa dele, Salomão trazia o céu para dentro da casa dele. Então a vida é feita de... Fala com a voz alta, vamos lá. Escolhas. Esse domingo é domingo de pai para filho. Eu estou dizendo, escolhe o caminho melhor, o caminho da santidade, o caminho do respeito, o caminho da honra. Escolhe, você não vai perder com isso. Quem escolhe o caminho de Absalão dá com os burros na água, se arrebenta, só leva à destruição. Ok? Então diga para o seu irmão assim: Absalão ou Salomão? Agora, a raiz Caim e Abel. Ele pode virar. Olha outro exemplo de escolha na Bíblia. Caim e Abel nasceu no mesmo lar, na mesma casa, dois irmãos. Caim, resolveu ser assassino. Resolveu o caminho do ódio, da vingança, do ciúme, da inveja, e virou um assassino. E Abel, sabe aquele filho doce, amável, querido, companheiro? Foi Abel. Abel. Então diga para o seu irmão assim: Caim ou Abel, meu irmão? Repete pelo ouvido, vamos lá. Não, repete pelo ouvido, vamos lá. Caim ou Abel? Então a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Então pense bem. Eu quero até comentar uma coisa aqui, muito pesada. Milhares de jovens escolheram, resolvi esperar. Olha que coisa linda. Ao invés dele, não, eu resolvi só entregar a minha virgindade depois do casamento, com o meu marido, com a minha esposa. Então, milhares de jovens do mundo resolveram sair fora da prostituição e escolher o caminho da santidade. Olha que coisa, são escolhas, né? Aí o cara carnal fala assim: você é um trouxa, rapaz. Enquanto você está aí se resguardando, eu estou pondo para quebrar. E a Bíblia diz que quando você prostitui, você está destruindo o templo, entristecendo o Espírito Santo. Então a vida é a vida de escolhas. A vida é uma vida de escolhas. Caim ou Abel? Repete, vamos lá. Repete, vamos lá. E o diabo diz assim: Ô gente, o melhor caminho o melhor caminho é o caminho de Absalão. é o caminho de Absalão. É o caminho de Caim. É o caminho de Caim. Deixa de ser trouxa. Deixa de ser trouxa. Escolhe esse caminho. Escolhe este caminho. Você vai arrebentar. Você vai arrebentar. O diabo, ele tenta enganar você, né? Enganar você, achar que você é independente, faz o que quer. Ninguém é independente. Eu tenho 64 anos, eu dou satisfação até hoje a muitas pessoas. Quem manda lá em casa sou eu. Mas se eu vou trocar de carro, eu converso com a minha mulher. O que você acha desse carro?
até ela abençoar, né? Eu não sou aquele cara assim, eu faço o que eu quero, não. Eu faço o que eu quero, mas primeiro eu escuto a bênção dela. Então tem hora que prepotência, arrogância. Eu estava conversando com o Germano outro dia, eu falei, Germano, eu já tomei alguma decisão sem pedir a sua bênção? Eu sou o pai dele. Se eu vou trocar de celular, eu converso com ele. Germano, você acha que eu vou comprar um celular novo? E eu que mando nele. E eu não me sinto humilhado de ouvir a opinião dele, de ouvir o conselho dele. Agora eu falei para ele, qualquer coisa que você fizer, fala com o papai também. Então, isso é grandeza. Isso é o quê? Grandeza, isso é ser grande, né? Esse negócio de independência, não. Cheguei, olha aqui, ó, né? A mulher nem está sabendo, né? Chegou lá com uma motona lá, e a mulher falou assim, o que é isso? Ah, comprei. Comprou como? Não tem comida dentro de casa, meu filho. Tem conta para pagar. Aí o pau começa a quebrar ali no dia. Então, escolha o caminho de Deus. Estou falando a verdade, alguém diz não fale, esse é o problema. Satanás quer que você escolha o caminho de Caim, o caminho de Absalão, mas nós estamos aqui porque somos servos de Deus e vamos escolher o caminho da verdade. Ok? Diga para o seu irmão assim, Caim ou Abel, meu irmão? Agora, rapidamente, irmãzinha. Vira aí. Aqui eu sempre preguei que toda mulher tem duas rainhas dentro dela. Toda mulher tem duas rainhas. Ela tem dentro dela a rainha Vasti, um capeta. E a rainha Esther, uma santa mulher. Qual é que tem se manifestado? A rainha Vasti, que não respeita o marido dela, que desonra o marido dela. Uma mulher barraqueira. Uma mulher que fala bobagem. Pinguça. Fofoqueira. Capeta puro. Intrigueira. Rixosa. Reclama de tudo. Ou a rainha Esther, que ela queria fazer um pedido ao marido dela, o rei Assuero. Ela respeitava tanto o marido dela, que era rei, e ela era rainha, que ela jejuou 3 dias para fazer o pedido para ele. Quando ela chegou, ela falou assim, ela com a cabeça baixa, olha a coisa importante. Aí ela falou assim, eu quero te fazer um pedido. Antes dela fazer o pedido, ela falou assim, eu te amo tanto, você é tão maravilhosa, você é uma esposa tão tremenda, que se você pedir, eu te dou até a metade do meu reino. Olha o que o rei falou para ela, o marido dela. Você merece, eu não sei o que você vai me pedir, mas eu estou disposto a te dar até metade do meu reino. De tão gente boa que você é, e tão bacana que você é, e tão submissa que você é, de tão amiga que você é. Então, tem mulheres que ela decide o caminho da Vasti, o caminho do desrespeito, gastar sem pedir o marido, né? Brigar, confusão, traição. A Vasti se ferrou, me perdoe o linguajar popular, a Vasti se ferrou, foi expulsa, virou mendiga,
virou um lixo, ela colheu o caminho que ela decidiu seguir, trilhar. E a rainha Esther trilhou o caminho de uma mulher de honra, uma mulher respeitada, uma mulher que tinha dignidade, uma mulher que tinha princípio, uma mulher que ela agia de maneira que qualquer pessoa respeitava ela pelo comportamento dela. Então, a mulher que escolhe o caminho da rainha Vasti vai se dar mal, vai pagar um preço muito alto, vai se arrebentar, vai virar lixo. Mas a mulher que escolhe o caminho da rainha Esther, oh Jesus, que caminho, né? Que caminho. Ser honrada, respeitada, né? Ela sabe o lugar dela, né? Ela sabe como falar, como agir. Então, a vida é uma vida feita de escolhas. Essa é a verdade. É igual o marido, né? Tem marido que ele escolhe o caminho de ser esperto, de enganar a mulher dele. Ele vai pagar o preço por isso. Mas aquele marido que escolhe, né, ser um homem de verdade, um pai de verdade, um amigo da esposa, ele só tem a ganhar. É o caminho de Deus. É o caminho de Deus. Então, dependendo das suas escolhas, você traz o inferno para dentro da sua casa, para a sua própria vida. E dependendo das suas escolhas, você traz o céu para dentro da sua casa e para a sua própria vida. Então eu quero chamar a sua consciência. Todo dia vai estar o inferno e o céu para você escolher. Você precisa escolher, aprender a escolher o céu, escolher o bom exemplo, escolher um caminho de dignidade, o caminho de honestidade, né? O caminho de homem de Deus, de mulher de Deus, de filho de Deus. Essa é a verdade. Porque é muito bonito, meu lar, meu céu, mas e as suas escolhas? E as suas escolhas? Quem está entendendo, levanta a sua mão. Você pode bater palma e dar grito de glória? Maravilha, Jesus. A vida é feita de escolhas. Tá certo? Você nunca mais vai esquecer o que eu vou essa manhã. Porque a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. E eu quero orar por você agora, para que você sempre possa escolher o caminho de Deus. Tá certo? Põe a mão no coração. Feche os olhos. Meu Deus e meu eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nos últimos 45 anos eu tenho tido o privilégio de escolher andar na Tua presença. Eu escolhi, meu Deus, te amar, te servir, em qualquer circunstância, meu Pai. Eu andei na Sua presença triste ou alegre. Eu andei na Sua presença passando necessidade ou na fartura, meu Pai. Eu andei na Sua presença com saúde ou com enfermidade. Eu andei na Sua presença, meu Pai, sendo elogiado e sendo caluniado. Eu andei na Sua presença sendo humilhado e sendo exaltado, meu Pai.
Porque eu aprendi, meu Pai, que a vida é feita de escolhas. Senhor, o homem só consegue escolher o caminho de Deus, a dignidade, a honra, a fidelidade, os bons princípios, se ele for salvo e cheio do Espírito Santo. E eu quero te pedir, meu Pai, abençoa, Senhor, de verdade, cada homem, cada mulher, da criança até o vovô, meu Pai, para que esses meus queridos amigos e meus amados irmãos possam escolher o caminho de Salomão, escolher o caminho de Abel, escolher o caminho da rainha Esther. Oh, Senhor, ajuda, Senhor, dê sabedoria para que os seus filhos possam escolher os caminhos de Deus, as decisões de Deus, o caminho do amor e não o caminho do ódio, o caminho do perdão, não o caminho da vingança. Eu te peço isso, Pai, a autoridade do poder do nome de Jesus. Feche os olhos. Tem pessoas que estão aqui, precisam tomar decisões. Escolha aquilo que é eterno, não aquilo que é temporário. Escolha o caminho de Salomão, não o caminho de Absalão. Você precisa tomar uma decisão, escolha o caminho de Abel, não o caminho de Caim. Você precisa tomar decisões, escolha o caminho da rainha Esther, não o caminho da rainha Vasti. Você é servo de Deus ou não é? A vida é feita de escolhas. Que Deus te abençoe. Está abençoado? Pode assentar.